Glória a Deus. Você que veio essa noite para receber algo da parte de Deus, levante sua mão. Peguei vocês na pegadinha. Porque na verdade nós viemos apresentar o Senhor. O nosso culto racional. Nós viemos ofertar ao Senhor com o culto racional diante do Senhor. E com graça o Senhor nos abençoe. Mas o nosso intuito não é vir buscar, mas sim vir entregar ao Senhor. E entregar aquilo que nós temos de melhor. A nossa adoração diante do Senhor. Aquilo a qual o Senhor nos deu e nos deu de graça. Sem cobrar nada. E você que veio, e veio para trazer. Eu gostaria de estar chamando aqui à frente o nosso reverendo, o nosso bispo Josemari, para estar trazendo a palavra diretamente do coração do Senhor para a sua vida. Amém? Se é para o Senhor, pode ser melhor. Aleluias. Aleluias. Agora estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Senhor Deus, amado Pai, te exaltamos, Senhor, pela grandeza, Senhor, da vida do Teu Filho, Senhor Deus, a qual veio para nos salvar, Senhor. E nos deu, Senhor Deus, a liberdade, Senhor Deus, de cultuar, Senhor, o nome dEle, Senhor Deus, livremente, ó Pai. Obrigado, Senhor. Mas neste momento, Senhor Deus, nós vamos nos submeter, Senhor, debaixo da palavra, Senhor Deus, e da unção, ó Pai, do Teu servo, ó Pai, a qual o Senhor já preparou, Senhor. Tudo, Senhor, para que Ele possa ser usado tremendamente para falar conosco, Senhor. Não retenha nada, Senhor, e nos abençoe com tudo, aquilo a qual o Senhor já preparou, em nome do Senhor Jesus. Agora eu te peço, Senhor, que abençoe também a vida do Teu servo, Senhor. Com toda a riqueza de bênçãos, Senhor Deus, sobre a vida do Teu Filho, Senhor. Que o Senhor venha estar suprindo, Senhor Deus, a necessidade do Teu servo. E que ele, Senhor Deus, possa ser próspero, Senhor, sobre essa terra. E as descendências dele, os filhos dos filhos dele, Senhor, possa também, Senhor, receber essa herança, Senhor, a qual o Senhor permitiu ao Teu Filho, que é o dom gratuito que vem do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados, amém? Aleluias. Que a bondade do Senhor repouse sobre a tua vida e te faça prosperar, amém? Terminamos de chegar de viagem, né? Saímos na terça, retornamos agora. Graças a Deus. Deus tem nos feito ser uma água fresca para aquela família, para os amigos daquela família, para os discípulos daquela família, ali em Colatina. Louvamos a Deus por isso, por esse privilégio. E não está em pauta a questão do esforço nem da dificuldade. Isso não pode ser levado em conta, porque se levarmos isso em conta, a gente não faz. Mas eu gostaria que cada um de vocês aprendessem um pouquinho disso. Comigo, com a bispa, com a minha família. Para que você possa fazer isso com o seu amigo, com a sua amiga. Aprenda e pratique isso. O nome disso é honra, fidelidade, amor, lealdade. Se formos cristãos e continuarmos a bater nos ombros, nas costas das pessoas e dizer, conte comigo, e na hora que a pessoa mais precisa nós não servimos, somos hipócritas. Somos piores do que aqueles que não servem ao Senhor. Porque está em nós a água fresca
Está em nós, fluindo em nós, o rio de Deus. Amém, amados? Amém. Então, assim, quando pensar nisso que temos feito ao longo já dessas 3 semanas, para a glória do nome do Senhor, busque aprender e praticar. Não precisa um ente querido do seu amigo, da sua amiga se perder, né? Para que você possa demonstrar honra, fidelidade, lealdade e amor. Você precisa acordar para isso. Não adianta vocês ficarem, que bom que os bispos estão fazendo isso e tal, meus líderes e tal. E você não fizer isso aí, vai ser tão somente hipocrisia. Porque de nada nos serve esses engrandecimentos. Nos serve muito mais se você mudar a sua postura de servir àquela pessoa que necessita do seu serviço. Porque está em você a semente, está em você o Espírito de Deus, está em você, né, a máquina que faz a gente se mover em uma direção contrária da do mundo. Então, antes de falar do que eu e minha esposa temos feito, e minha filha, né, indo lá a Colatina todas as semanas ali, levar um pouco daquilo que nós temos, dentro de todo o contexto que a gente vive. Antes de falar disso, passe a praticar isso. Olhe para as pessoas com um olhar de amor, de carinho. Sirva as pessoas com honra, com fidelidade, com lealdade. Faça isso. Porque eu simplesmente falar não gera nada na minha vida nem na sua. Mas se você fizer, vai gerar na sua e vai gerar na minha. A família, graças a Deus, tem se levantado, tem se erguido, a vida vai voltando ao normal, dentro de uma normalidade, né, nova. E estão lá, um ajudando o outro e se fortalecendo. E isso nos alegra, isso nos motiva, isso é um sim, né, para que nós entendamos que o Senhor tem recebido o nosso sacrifício. Na verdade, a nossa oferta de gratidão. Então pense nisso, ore pela família da Bispa Eliane, pela Dara, pelo Davi, pela Igreja Tabernáculo de Adoração. Não estamos indo lá para pregar, nada disso, como eu já venho dizendo. Estamos indo lá para servir a família. Semana que vem eles estarão aqui em casa, né? Chegarão na segunda e terça-feira nós vamos a Vitória, e de Vitória vamos lá a Colatina, né? E encerra-se esse primeiro período aí de 4 semanas, nesse pique. Depois a gente vai ver se há ainda necessidade de estarmos indo lá, porque tudo tem um propósito, ok? Quero agradecer a todos que têm orado por nós, pela família. A pastora Tuane está em viagem, né? Já está voltando aí para casa. O pastor Cláudio, graças a Deus, já está muito bem, né? Graças a Deus. Teve muito mal, mas o Senhor nos deu alegria. O Senhor alegrou o nosso coração. E graças a Deus ele está bem melhor. Agora só é completar a fase de recuperação, né? Do pós agora, né? Para que as coisas voltem a uma normalidade depois de uma situação muito complicada como esta. Ore pela vida financeira deles. Tiveram que investir, né? E graças a Deus deu certo o investimento, tá? A saúde está sendo restaurada a cada dia e nós estamos muito felizes. Tá certo? Queremos nos consternar, né, e prestar a nossa solidariedade, né, a um rapaz, a família, né, e aos amigos do rapaz que faleceu ontem,
Ontem, hoje? Ontem? Ontem. Eu ainda não cheguei, eu estou chegando, daqui a pouco eu pouso aqui. Tá? Então assim, nós oramos, nós fazemos o que temos que fazer e cabe a Deus fazer o que Ele quer fazer. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 22. Samuel 22, verso 1, 2 e 3. Na terça-feira, à tarde, na verdade, à noitezinha, né? Eu, a bispa Juscelia, a bispa Eliane, estávamos compartilhando um pouco desse texto. Foi o texto que ela usou em uma reunião na semana passada e eu senti, né, em meu espírito de ministrar aos amados dentro desse tema, desse texto, da vida de Davi, quando Davi, sem fazer nada contra Saul, Saul se levanta e passa a perseguir Davi. E nós sabemos que em nenhum momento, mesmo Davi estando correto, certo, Davi não se levanta nem com palavras, muito menos com atitude contra Saul. Davi nos dá uma aula de honra àquele que foi eleito pelo Senhor, aquele que trazia sobre ele a unção de Deus, o reconhecimento de Deus como rei. Davi não tocava em Saul por causa da unção de Saul. Ele respeitava a unção que estava sobre Saul. A unção de rei, de escolhido de Deus, de eleito de Deus, para governar o povo de Deus, para apacentar o povo de Deus. E mesmo com prejuízo na sua própria vida, Davi em nenhum momento se levanta contra Saul. E esse é um dos pontos tremendos da vida desse líder chamado Davi. Quantos são líderes aqui? Diga amém. Isso aí, eu esperava isso aí mesmo. Talvez até um pouco menos. O fato é, queridos, que aqueles que verdadeiramente são líderes, eles, de forma alguma, eles deixam para trás a sua liderança. A sua situação de alma, os seus sentimentos, não rouba a sua liderança. Porque é algo que está vivo dentro do líder. Todo aquele que lança a mão do arado e na hora do aperto tira a mão, não está apto para o serviço. Leia aí, por favor, ou melhor, acompanhe a leitura, verso 1 até o 3. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em dificuldades e todos os endividados, todos os descontentes, foram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe ou seu líder. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. De lá, da caverna de Adulão, partiu para Mispa, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe
Fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim. E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe. E lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. O profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não se demore em teu refúgio. Parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na fortaleza de Herete. Até aí. O que nós vemos, amados, é um líder que está fugindo sem ter feito absolutamente nada. Saul por inveja, por incapacidade, por ter sido rejeitado por Deus, porque decidiu sacrificar e não obedecer, que é o que a maioria dos crentes hoje fazem. Entregam tudo que pode, mas são desobedientes. E a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos você conhece, talvez você seja seja uma, que preferem fazerem sacrifícios do que viver em obediência? Porque vivendo em sacrifício, olha para Deus e diz: eu estou fazendo para o Senhor e pelo Senhor. E Deus gostaria de ver em nós a obediência aos seus preceitos, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, à sua vontade. Então o rei Saul preferiu sacrificar, porque o povo estava desordenado, porque o povo queria, e o Senhor tinha mandado Saul ficar quieto. E Saul temeu o povo e sacrificou. E o Senhor mandou dizer a ele: eu te rejeitei, porque você foi desobediente. Você preferiu dar sacrifício. Eu não te pedi sacrifício, te pedi obediência. Isso também nos arremete, amados, arremete a cada um de nós com relação à nossa obediência. Como tem estado em nós a nossa obediência ao Senhor? Como tem vivido você, amados, com relação a obedecer a palavra de Deus para a tua vida? Às vezes deixamos de fazer coisas por causa da igreja, por causa do discipulador, por causa do bispo, da bispa, né? Por causa do papai, da mamãe. Mas deveríamos, em primeiro lugar, abrir mão de nós mesmos por causa do nosso Deus. E assim faríamos para as outras pessoas. Mas às vezes elegemos as pessoas os nossos deuses e rejeitamos ao Deus verdadeiro quando não o tememos. Quando desobedecemos a Ele e obedecemos a homens. E existe uma qualidade de cristãos que olha para nós e diz assim: não, eu não tenho que obedecer ao homem, não, eu tenho que obedecer a Deus, com o espírito de rebelião dentro dele. Dizendo em outras palavras, não me rebaixo para ninguém. Não me humilho diante de ninguém. Nós precisamos, amados, aprender com a palavra. E ainda nesse tempo oportuno, praticar a palavra. Os familiares de Davi, os pais de Davi, que se esqueceram de Davi, que rejeitavam a Davi, agora vão se refugiar junto com Davi. A família agora
não vai simplesmente apoiar Davi, amados. A família vai se proteger debaixo das asas do rei Davi. Porque sabia que Davi era homem de guerra. E se eles ficassem na cidade, o rei, Saul, poderia matar toda a família de Davi. E a família vai buscar abrigo agora, debaixo das asas daquele que eles rejeitaram. E o que é que Davi faz? Abriga eles. Vai mais além. Para não estar levando a família de um lado para o outro, para a família não correr risco, coloca a família em segurança. Tendo ali o rei de Moabe como o senhor sobre aquela família, o guardador da família de Davi. Não obstante disso, tem aproximadamente 400 homens dentro daquela caverna, dentro daquela fortaleza, que virou uma fortaleza. Homens que não tinham mais nada a perder na vida. Homens desolados, amados. Pessoas desistidas. Está aí dizendo. Essas pessoas olharam para Davi e disse: me lidere. Me mostre o caminho que eu tenho que caminhar. Porque eu estou revoltado. Porque eu estou endividado. Porque eu perdi tudo, não tenho mais nada. Não tenho nem o porquê continuar vivendo. Então me lidere para que eu saiba por que ainda estou na terra. 400 homens, irmãos, que estavam vivendo assim, olharam para Davi, que estava fugindo, e pediu a Davi para os liderar. E o que o líder fez? Pronto, estamos juntos. Eu sei o que você precisa. E eu sei para onde eu posso te levar. Era tudo que eles precisavam. Pessoas revoltosas, pessoas endividadas, pessoas desoladas, sem esperança nenhuma. E às vezes chega uma pessoa diante de você, precisando que você dê uma palavra de Deus para ela, e você não tem isso. Você não se atenta para isso. Você manda ela buscar em qualquer outro lugar, menos em você mesmo. O Espírito de Deus está dentro de você, diga amém. Se você simplesmente se disponibilizar para ser usado, você vai ser usado por Deus para apontar o norte para estas pessoas. Eu poderia levar aqui a noite toda falando de experiências na minha vida, na vida de minha esposa, dentro dessa tônica, de vivendo em momentos muito difíceis, e pessoas vindo buscar abrigo, pessoas vindo buscar direcionamentos, e em nenhum momento nos negamos. Em nenhum momento dispensamos quem quer que seja, sem uma direção, sem um suprimento. Não é porque nós somos ou éramos especiais, é porque nós descobrimos que dentro de nós tinha e tem uma água viva. Que a gente não precisa convencer ninguém, porque não é nós que convencemos, mas é o Espírito Santo. Que descobrimos, há 28 anos atrás, que nosso Deus, simplesmente a nos ver, a nos encontrar, querendo a todo custo ajudar alguém, Ele nos capacitaria, como até hoje faz, amados. Como até hoje se faz. Talvez não aconteça com você por causa da sua ocupação com o secularismo, com as preocupações que você tem do dia a dia. Não tem tempo para as pessoas, que é o mais importante que existe na face da terra, são pessoas, são os seres humanos.
várias vezes conversando com Dona Cristina, e ela relata quantas vezes direcionou pessoas, irmãos, dentro da conversa. Quantas vezes exortou, buscando a pessoa para o caminho correto. Quantas vezes amparou pessoas que pisoteou ela, que humilhou ela, que preferia dar comida aos cachorros do que alimentar ela e os filhos. Cada um de nós tem dentro de nós uma porção para refrigerar a alma das pessoas que estão sobrecarregadas. Todos os dias chegam diante de mim, de você, pessoas que necessitam de ajuda, amados. E quantas vezes essas pessoas saem de diante de você sem levar nada de você? Nada. Nem um Deus te abençoe. Porque você está sofrendo muito, porque você está muito ocupado, muito ocupada, porque a vida não lhe proporciona agora um tempo melhor como proporcionou antigamente, porque agora você precisa se preocupar mais com você do que com os outros. Não é esse exemplo que você tem dos vossos pastores, dos vossos bispos, dos vossos presbíteros. A classe sacerdotal dessa igreja tem um exemplo diferente disso. Mas só quando você decidir viver para Deus, buscando em Deus, como e quando Ele te usar, e olhando para a vida das pessoas que chegam até você, como um potencial de ajuda para aquela vida, só assim você vai descobrir que há uma fonte aí dentro de você que quer jorrar. Há alguém aí dentro querendo transbordar. Transbordar. Você não precisa simplesmente de olhos sobre a sua cabeça para liderar alguém, ou algumas pessoas, ou famílias, seja lá o que for. Você só precisa ter atitude e enxergar que liderança não é estar sobre as pessoas, mas é servi-las com o melhor que você tem, com a consciência que você tem de quem é Deus. Jesus liderou aqueles homens, servindo a eles. A todos, irmãos. Até a Malco, que foi lá com o sumo sacerdote para prender Jesus. Jesus pega a orelha de Malco e restaura o sonho dele, né, de Malco, porque Malco não poderia ser mais sacerdote sem a orelha, ou com deficiência na orelha direita. Jesus serve aquele homem que foi ali para tirar a vida dele. E nós não queremos servir as pessoas que estão sofrendo, que estão querendo um direcionamento nosso, uma palavra, seja ela exortativa, ou de consolo, ou de ânimo. A gente não precisa falar muito, irmãos. É só esperar, ouvir e esperar que o Espírito de Deus vai te usar. O problema é que nós temos uma igreja que sabe ou que quer que liderança, né, que enxerga que liderança é estar sobre as pessoas, é mandar nas pessoas, é fazer das pessoas os seus escravos. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Abre mão da própria família. Reage contra a família. Machuca a família. Nega a família.
desonra a família. Que tipo de crente, né, irmãos? De onde está o negar-se a si mesmo, né? Todo aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome as suas preocupações, as suas angústias, as suas dores e me siga. Está escrito aí. Mas nós queremos que as coisas deem certo. E quando elas não dão, nós não servimos ao Senhor. Não estamos disponíveis. E quando a família procura um abrigo, né, um conforto em nós, nós jogamos na cara. Ou você não fez isso comigo, por que você está me procurando agora? Em que momento Jesus nos ensinou isso? Em que momento José nos ensinou isso? Em que momento Davi nos ensinou? Em que momento, irmãos? E as pessoas que vêm nos buscar. Talvez seja por isso que a sua família não se converte. Por causa do seu mau testemunho. Porque só há palavras na sua boca, mas não tem atitude na sua vida. Até um tempo teve, agora não tem mais. Cansei, bispo. Isso é um problema seu. Procure, se você se sente descansado assim, continue, a vida é sua. Mas a palavra de Deus diz que o nosso descanso não é aqui. Porque a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial. Então viver cansado aqui, irmãos, é costume. Já faz parte da nossa vida. Porque aqui não teremos descanso. Não teremos descanso. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida. E não é uma decisão por causa de uma palavra que você recebeu, que vai arder no seu coração até daqui a pouco. E daí a pouco você vai se esquecer de tudo. Como comumente faz. Quantas palavras quase levantaram você dessa cadeira, saiu daqui feliz, alegre, nosso Deus, que palavra poderosa e tal, meu bispo, irmão e tal, papapá. Cadê o fruto dessas palavras, irmãos? Cadê a vida dessas palavras? Cadê a mudança na sua vida provocada por essas palavras? Pelos testemunhos impactantes que a gente ouve aqui, em várias áreas da vida das pessoas que vêm ministrar aqui, irmãos. Só um alimento novo para dizer não. Lá o capim é fresquinho, né? O pão é quentinho, mas para quê? Esse pão quentinho se você vai vomitar ele? Para que essa grama fresca? Se você vai pisotear ela, não vai honrar. Qual foi a última vez que houve mudança expressiva na sua vida? Como cristão, como cristã? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão porque a palavra de Deus te encontrou nesse lugar aqui? Ou na tua casa, ou no carro, ou na loja, ou sei lá no inferno, onde você estava. Qual foi a última mudança significativa, irmãos? Ou você vive com aquela ladainha de 28 anos atrás, quando você se converteu, e não há nada de novo? Cadê os seus discípulos? Cadê o seu histórico de serviço às pessoas? A quem você tem servido? A quem você tem ajudado? A quem você tem apontado o caminho a ser percorrido para que a vida dele, a vida dela dê certo? O que sai de você é aquilo do qual você está cheio, do qual você está cheia. Você só joga para fora aquilo que você tem de mais dentro de você, irmãos. Preste atenção em cada um aqui.
Comece a conversar uns com os outros aqui. Você vai ver o que é que essa pessoa tem dentro dela. Pelo que ela fala, pelo que ela faz. Busque algo, né, consistente. Busque um alimento, né, um feijãozinho gordo aí, da fé dessa pessoa, da leitura bíblica dela, da vida com Deus dessa pessoa, para ver se ela tem para te passar alguma coisa. Mas vá preparado, porque você vai se decepcionar muito. Mas pergunte pelo traficante que morreu, pelo bandido que foi preso, pelo que os políticos estão fazendo de errado, quem roubou o quê, quem fez e quando fez. Tem o relatório todo, até da rua que mora, mas não tem um relatório da palavra de Deus. Não tem uma comida substancial para servir, um pão quente para servir às vidas que estão famintas pela palavra de vida. Porque não tem tempo, porque não tem prazer na palavra de Deus. Vivem em cavernas, se escondendo do chamado. Vivem fazendo de contas que é cristão, mas não é. Que quer liderar, mas não quer liderar. Que cansou de quê, irmãos? Cansou de quê? No mundo estava 1 milhão por hora, agora no reino está uma porcaria. Está igual um carro velho, batendo tudo. Olhe para você, você precisa provocar em você mudanças radicais. Mudanças radicais, irmãos. E não é por causa do bispo, ou da bispo, ou de quem quer que seja. É por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por que você parou de fazer isso? A igreja proíbe? Não. Jesus que me salvou. E não é proíbe, não me proíbe, eu sou livre. Eu não faço porque eu quero honrá-lo, porque eu obedeço a Ele, porque eu sirvo a Ele. É tão somente isso, irmãos. Não é por causa de uma denominação. Não é para não envergonhar a igreja, irmãos. Babaquice isso. Quantos estão envergonhando ao Senhor e lutando para honrar a instituição, irmãos? Quando honramos o Senhor, honramos tudo, irmãos. Quando honramos e servimos ao Senhor, sabemos honrar as pessoas e servir as pessoas. Mas quando desonramos a Ele e não servimos a Ele, somos imprestáveis. A partir daí, passamos a fazer as coisas por causa de pessoas e de ambientes. Porque agora eu sou líder. Não, porque você é filho de Deus, filha de Deus. Porque você foi comprado por um preço muito caro. É tão somente por causa disso. Quando a gente começou a pastorear aqui, me perguntaram, vem cá, né, a IABL proíbe o quê? Não proíbe nada. Então pode tudo? Pode. Tudo. Pode tudo, tudo. Mas por quê? Porque está escrito. Está escrito. Que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Sabe por que nós podemos tudo? Porque somos livres, os que são. Os que são. Mas os que são livres sabem muito bem o que não lhe cabe. Não precisa ninguém dizer, irmãos. O temor do Senhor nos leva, ó, a ler a palavra, a comer a palavra. Eu vejo Bíblias aqui, irmãos, que passam a semana, 15 dias aqui dentro. Eu fico pensando, o que essa pessoa faz? Com que ela se alimenta? Né? Qual é o alimento dessa pessoa? Talvez se conversasse sobre a novela, ela saiba. Ele sabe os capítulos e os troços, tudo. Né? Não é que eu não goste de assistir, irmão, eu assisto. Geralmente na segunda, sábado à noite.
Não é porque as outras noites estão ocupadas, graças a Deus, e assim continue. Mas eu sento lá diante da TV, assisto os filmes, assisto o que der vontade para assistir, assisto. No meu celular, entendeu? Boto meu fonezinho ali, passo o tempo que eu acredito ser bom para mim, ouço o jornal, assisto, né, procuro me informar. Não estou dizendo que a gente não pode. Mas se eu pegar aqui 5 pessoas aqui, ó, talvez as 5 não tenha nada dentro de si para me alimentar com relação à palavra de Deus. Você quer ver como é o negócio? Não, né? Melhor não. Mas como as pessoas têm saído da nossa presença, irmãos? Não sou só eu, não é só a bispa, ou os pastores, ou os presbíteros, que tem a palavra de vitória em si, a palavra de destino em si. Cada um de vocês tem dentro de vocês isso. Não busque saber da vida das pessoas se você não quer ajudá-las. Esse tipo de informação não há uma necessidade de ter, porque você passa a ser responsável por aquela informação. E o que você vai fazer com aquela informação? Tem pessoas que me procuram saber algumas coisas, e antes de eu declarar e tal, eu pergunto qual é o alvo. Para que você quer saber disso? Depois que você souber sobre isso, o que você vai fazer com isso? Só passar para frente? Só vender a vida dos outros? Nós precisamos nos espelhar em Davi, irmãos. Nós precisamos nos espelhar em Davi. Se você levar a sua vida cristã a sério, hoje ainda você vai tomar decisões radicais. Radicais, irmãos. Decisões radicais. Que não é para ter aplauso de ninguém. Não é mais do que a nossa obrigação. Não é para ninguém olhar para a gente e dizer, não, um crente arrumado esse e tal. Ainda que recebamos elogios, mas não é para isso. O alvo não é esse. O alvo é honrar aquele que nos honrou primeiro. O alvo é ser leal e fiel àquele que foi a nós primeiro. O alvo é fazer com que, no mínimo, uma pessoa possa sair transformada para melhor da nossa presença. Não é por cargos. Não é para que ninguém nos olhe e nos veja como isso ou como aquilo. Não. É por causa dele, irmãos. Por causa dele. Dele. Se não for por ele, não vale nada, irmãos. Não vale de nada se não for por ele. Se não é ele que está promovendo essa mudança, se não é por causa dele que você está se renunciando, né, rompendo em fé, crendo cada vez mais, crescendo. Se não for por causa dele, não vale a pena. Não vale a pena. Porque até eu mesmo, se eu descobrir que você está fazendo algo só por causa de mim, eu me afasto de você. Simplesmente assim. Não serve para caminhar. Porque é motivado por coisas fúteis, por aplausos de pessoas, por reconhecimento de homens. Mas se for por causa dele, nós vamos andar juntinho, pareado.
Juntinho, irmãos. Juntinho. Você tem muito em depósito. Você tem muito dentro de você. Se liberte dessa preguiça miserável que você tem. Se liberte dessa hipocrisia. Desse egoísmo. De estar sempre se alimentando, arrotando de barriga cheia e não alimentando ninguém. Para que uma comida forte, poderosa dessa, se você não vai levar para outros? Se você não vai impactar outros, irmãos? Para que ter líderes com vidas diferenciadas? Líderes que pagam o preço para que você não seja envergonhado quando falarem dos seus líderes? Se você não leva a sua vida, né, para a vida de outros, não compartilha disso sobre a vida de outros, o que é que os seus parentes têm visto em você como cristão? Seus amigos? Tem um discípulo meu que está abrindo mão de uma grana arrumada, porque não consegue viver longe do corpo de Cristo mais, irmãos. Não consegue viver longe da comunhão dos santos, que somos nós aqui. Então o dinheiro perdeu o valor para aquele camarada. Ele descobriu que pode ser o dinheiro que for, mas ele precisa estar aqui. Porque primeiro é aqui, onde ele tem prazer de estar. E não simplesmente dinheiro. Coisa linda isso, irmãos. Coisa tremenda. Ontem eu tive a oportunidade, né, de ler esse troço. Está andando na contramão, irmãos. Enquanto uns crentes só estão buscando dinheiro para sobreviver, para isso, para aquilo. Aí a gente encontra uns crentes, uns discípulos que vêm na contramão. Não, eu estava errado, eu errei na minha decisão. Não fico aqui mais um dia, vou embora. Não, eu quero estar aí, porque aí a minha identidade está aí. Está aí. Né? Eu não preciso desse negócio. A minha maior necessidade é aí, é estar aí, é servir aí, é compartilhar aí. Irmãos nossos. Nossos não, irmão nosso. Motivos de sobra, incentivos poderosos na vida de muitos irmãos aqui, irmãos, nós já temos. Pessoas que têm uma vida transformada, uma vida em Deus, tão poderosa, irmãos. Irmãos simples, irmãs simples. Espero que algum dia você se bata com um deles aí, uma delas. Você possa ser impactado, impactada com a vida dessas pessoas que estão aqui no nosso meio. Mudanças radicais. Mudanças que custaram muito. Muito caro. Nós só poderemos liderar como Jesus liderou, se nós abrirmos mão de nós mesmos. De nós mesmos. De nós mesmos. Sem abrir mão de nós mesmos, irmãos. Esses 400 homens que tinham a sua alma, né, seus sentimentos destruídos, sua vida totalmente arrasada. Esses 400 homens dos quais Davi se fez líder, no tempo da sua angústia, da sua dor, das suas dificuldades, esses 400 homens vão percorrer o resto da vida de Davi, como sendo a guarda principal de Davi. Os homens
que protegeram Davi dali daquele momento até na hora da morte. Dentro desses 437 homens, que ninguém conseguia chegar no pé deles. Dentro destes, 3. Dentre os 3, 1. 3 homens que ali protegendo Davi, guardando Davi ali. Em determinado momento, Davi diz: quem me dera beber da água do poço que está aí não sei lá da onde. Obrigado. Que está em Belém. Pensou alto. E aqueles 3 camaradas lá não contaram nada para ninguém. Quando troca o turno, bora lá buscar. O quê? A água. Ele, nosso líder, quer beber daquela água. Bora. Bora. O poço estava no meio do arraial dos filisteus. No meio. Os 3 camaradas vão lá, tira a água do poço, coloca numa jarra e leva. Davi está lá, sentadinho e tal, eles chegam com a talhazinha e diz: aqui. O que é isso aqui? É do poço lá de Belém que o Senhor falou ontem. Que o Senhor suspirou aí em voz alta. E nós ouvimos, fomos buscar para o Senhor. Ninguém soube. Não precisou contar para ninguém o que estava se fazendo, irmãos. Porque eles morreriam pelo líder. Rapaz, a gente vai lá, vai. Rapaz, a gente vai morrer. Ué, pelo menos a gente estava fazendo alguma coisa por aquela pessoa que encontrou dentro de nós um motivo para a gente viver. Porque estavam mortos. Os 400, né? Então você lembra como você chegou aqui? Lembro. E, rapaz, então se não fosse esse cara, não vale a pena morrer por ele, bora lá buscar. Se a gente morrer lá, ele vai saber porque a gente morreu, bora lá. Pronto, foram lá, irmãos. E Davi pega aquele negócio: não, isso aqui são sangue de vocês poderiam ter morrido, tá doido? Vou derramar em adoração ao Senhor. Pronto. Os meninos já amavam Davi, passou a amar mais. Porque Davi não tomou aquele negócio: beleza, eu sou o líder, velho, pô, valeu, tranquilo. Ó, vocês aí, ó, rebanho de porcaria, que esses 3, nada disso, irmãos. Nada disso. Davi adorou o Senhor com atitude de honra, de fidelidade, de lealdade, de amor, que aqueles 3 homens tiveram na direção de Davi. De gratidão. Quantas vezes as pessoas fazem as coisas para você e você nem obrigado dá, irmãos? Seja ele seu filho, sua mulher, seu marido, seja ele quem for. Seja grato. Agradeça, peça perdão, reconheça as pessoas maior que você. Talvez assim você se motive a servir. E quando as pessoas vierem até você, você enxergue que Deus te deu a oportunidade de semear aquilo que estava dentro de você, que não é novela, não é a vida dos outros, mas é a vida de Deus. É a vida de Deus. E comece a fazer isso na sua família. Sirva a sua família. Sirva a sua família. Sua família vai mudar a partir do seu serviço. Sirva. Não adianta nada você servir os outros e não servir a sua família. Sirva a sua família. Sirva. Tem algo de Deus dentro de você? Transborde sobre a sua família. Fale de Jesus. Não tentando convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito de Deus que mora dentro do crente.
É Ele que convence, não somos nós. Vá além, meu amado, minha amada. As chateações do dia a dia, isso é normal. Encare isso como algo normal. O cansaço, normal, está escrito. Mas sirva a sua família, sirva o seu amigo, sirva as pessoas próximas a você. Seja útil ao reino de Deus. Provoque em você mudanças radicais. Que você tenha prazer nelas. Em olhar para você e dizer, não, eu consegui, velho. Eu consegui. Não para que as pessoas batam palma para você, mas para que você saiba que Ele recebeu o seu sacrifício. Mas acima de tudo, Ele viu a sua obediência. Obedeça ao Senhor. Exemplos não nos faltam, irmãos. O que nos falta é vergonha na cara. Vergonha na cara. Muito nervosinho, muito nervosinha. Muito preguiçosa, muito preguiçoso. Muito lento, muito lenta para as coisas do reino. E apressados e vorazes para as coisas do mundo, para as vidas alheias. Fale do reino. Compartilhe o reino. E saiba que quando você fala é daquilo que você está cheio. É o que permeia a sua vida, é o que gerencia, é o que lhe incentiva, é o que sai de sua boca. É o que está aí na sua cabeça, no seu pensamento, o dia todo. É por isso que você está vivendo, não é por mais nada na vida. São por essas coisas que estão aí o tempo todo na sua cabeça. É por essas coisas. Se em uma relação você só está na relação por causa de alguém que te serve, é isso que está mentoreando você na sua cabeça. Se está no casamento só por causa de sexo, é porque isso é o que vale mais a pena a sua relação. E é isso que está na sua cabeça, na sua mente, o tempo todo. Quando deixar isso, acabou o casamento. Acabou o relacionamento. Porque aquilo era que estava mentoreando você. Talvez pensando assim, você vai descobrir o que lhe traz a esse lugar. E por que você é crente em Jesus Cristo. E você vai ter uma surpresa. Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Vamos fechar os olhinhos. Cadê o Arles? Bora o Arles, trabalhar. Não vou pedir para você dar um amém se a palavra falou com você, porque isso aí é bobagem. Isso é coisa de menino. É. O problema é os que foram apanhados por essa palavra. O que é que você vai fazer com isso? Hã? Você não tem prazer de abrir os seus lábios para glorificar a Deus? Não há motivação em você em buscar o Senhor, em glorificar o Senhor, em levantar as tuas mãos, em dobrar os teus joelhos. É por isso que essas coisas não estão em você, na tua atitude. Você não lê Bíblia é porque isso não te motiva. Você não se sente motivado, isso não faz parte da tua vida com Deus. E é por isso que daqui a pouco você vai se sentar, porque você vai cansar. Você não entende que você tem que ficar em pé e adorar, e exaltá-lo e bendizê-lo, confessar os seus pecados, se arrepender, aceitar a Jesus novamente como Senhor e Salvador da tua vida. Você está desviado, irmão. Você está desviada, irmã. Você acreditou que você estava no caminho, mas você está desviado, desviada. Essa é a verdade.
Você não precisa de um convite para vir à frente, se reconciliar. Isso tem que ser prático. Você precisa sentir isso aí dentro, promovido pelo Espírito Santo, porque quem nos dá o arrependimento não é nem nós, é o Espírito de Deus. Mas se o Espírito de Deus não consegue, dentro de uma palavra dela, gerar arrependimento dentro de você, imagine como você está vivendo. Imagine o nível de vida que você está vivendo. Talvez esse seria o momento de você chorar, por descobrir que está totalmente desviado, desviada. Por descobrir que as motivações estavam erradas. O que há dentro de você para falar para o seu Deus nessa noite? Depois dessa palavra, o que você entendeu? O que a palavra falou contigo, meu amado, minha amada? Tu és sempre bom. Tu és sempre bom. Anjos ao redor do trono. Anjos ao redor. Não vou convidar você para vir aqui na frente. Não vou convidar você para voltar para Jesus. Isso aí você tem que tomar suas decisões e ter atitude. É você que tem que ter atitude. Não tem que vir aqui para o altar porque alguém simplesmente chamou. Se você sabe que teria que vir. Não precisamos de palavras repetidas. Precisamos de atitude. Que diga para o diabo que a gente entendeu. Que estávamos longe, mas agora voltamos para perto. Aleluia. Tu és sempre bom. Tu és sempre bom. Nunca haverá tempo que não haja mais canções. Tu és sempre bom. Tu és sempre bom. Anjo ao redor do trono. Anjo ao redor do trono. Canta santo, santo ao rei. Canta santo, santo ao rei. Anjo ao redor do trono. Anjo ao redor do trono. Canta santo, santo ao rei. Canta santo, santo ao rei. Tua bondade boa e agradável. Rebalabachandara carabachandarabas. Jamais Requelebaçonderebachandarabas. seus cabelos brancos como a neve. Provoque mudanças radicais na sua vida. Tudo te amo. Corra para o seu Senhor. Deus e terra te adoro. Busque o seu Deus. Anjos ao redor do trono. Busque Ele com todas as tuas forças. Canta santo, santo ao rei. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos. Te damos graças, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és bom, porque Tu és bom. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor sobre a nossa vida, nos chamando de volta, Os teus olhos nos chamando de volta, como chama, nos chamando de volta, nos limpando de toda a hipocrisia, os teus olhos nos limpando como de toda a idolatria.
idolatria, nos refrescando no teu óleo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, santo, verdadeiro, poderoso, justo. Aleluias. Ei, quereba, xandarabás. Tu és bom, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis, a sermos leais, a sermos pessoas de honra, a sermos obedientes a Ti. Que sejamos líderes de excelência, Pai, homens e mulheres que têm a Tua palavra revelada. Oh, ei, ei, querebalabachá, darabás. Ei, querebachá, darabás. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu rio, Senhor, passe em nós e nos purifique, Senhor, e nos limpe, Pai, e nos renove, Senhor, e nos leve, Pai, para junto das águas de descanso, para junto da Tua presença, Senhor. Que sejamos, Pai, homens e mulheres cheios da Tua presença, Pai, cheios do Teu amor, cheios da Tua graça, e que transbordemos sobre a vida de outros, Pai, para a glória do Teu nome, tão somente para a glória do Teu nome, tão somente para a glória do Teu nome, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade. Não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor. Até tentamos caminhar sem Ti, Pai, mas sem Ti nada somos. Obrigado, Senhor, por estes homens e mulheres tremendos que o Senhor tem nos dado o privilégio de pastorearmos. Homens e mulheres que têm negado a si mesmo. Homens e mulheres que estão renunciando a si mesmo, Pai. Jovens, adolescentes e crianças que têm buscado a Tua vontade, que têm queimado a própria vida como sacrifício ao Senhor, mas motivados pela obediência à Tua palavra, pela vida com o Senhor. Aleluias! Eu Te louvo por estas vidas, Senhor. Eu Te exalto, Senhor, por estas vidas. Eu engrandeço o Teu nome, Pai, por estas vidas. Pai, coloca essas famílias aqui representadas diante do Senhor. Te peço que o Senhor os cubra com o sangue de Jesus, e que eles sejam renovados, renovadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que a Tua mão forte, o Teu braço estendido seja com cada um dos Teus filhos e filhas aqui, Pai, e eles vivam em paz e em segurança, vivam felizes nesta terra, Senhor, mesmo sabendo que a nossa pátria não é aqui. Que eles tenham, ó Deus, descanso, mesmo sabendo que o nosso descanso não é aqui, Pai. Nosso descanso é na eternidade com o Senhor. Aleluias.
Aleluias. Deus querido, toma cada um dos teus filhos e filhas aqui. Se há alguém doente aqui, Pai, se há alguém